graça e paz. Eu quero agradecer a Deus pela vida das irmãs, por poder participar mais uma vez, amém? Fico muito feliz, honrada de poder compartilhar a palavra do Senhor. Creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações, que Deus possa abençoar a sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 16, nós vamos ler do 13 ao 15. Então, Atos 16, do 13 ao 15, diz assim: No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Dá-nos a tua graça, Pai. Nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridas, então vamos falar sobre Lídia, né? Quem era Lídia? Então, nós temos alguns pontos para falar sobre ela. Primeiro, pode-se dizer que o nome dela fosse Lídia porque era o seu nome próprio ou porque estava direcionando a sua terra natal, que era Tiatira, que era a província ocidental de Lídia. Segunda coisa, Lídia, ela era uma comerciante, provavelmente uma mulher muito rica, não é? Que ela vendia ali os seus tecidos tingidos de púrpura, né? Que eram muito apreciados na região. E terceiro, Lídia, ela ainda não havia se convertido a Cristo, mas a Bíblia diz que ela era temente a Deus, né? Hoje para nós pode parecer algo muito fácil, né? Muito real, muito óbvio temer a Deus, mas o que nós vemos é que no primeiro século, né, romano ali do Império, em que eles adoravam os homens. Então, ali no caso, quem que era? Era o imperador. Então, para qualquer pessoa ali que não adorasse a um Deus que fosse imposto, soberano do momento, então era perigoso. Então, nós vemos que as culturas grega e romanas, elas eram repletas, né, de inúmeros deuses, né, com traços humanos, daí eles se submeterem a adorar os imperadores de seu tempo. Mas, louvado seja Deus, porque contudo, mesmo nesse período, né, do primeiro século do Império Romano, nós vemos que havia homens e mulheres como Lídia, não é? Que não acreditavam nesses deuses, então logo estavam dispostos a realmente encontrar o Deus verdadeiro. Daí eles terem aceitado a religião judaica por ser uma religião teísta, um único Deus, não é? Então nós vamos ver aqui o contexto dessa mulher no dia em que ela se converte a Jesus. É muito importante, todos nós temos uma história, todos nós. Então não despreze a sua história. Nós vemos aqui a história de Lídia e Deus quer falar aos nossos corações porque Ele sabe que você tem a sua história. Então hoje Ele quer dar continuidade na sua história, seja você uma pessoa que ainda não aceitou Jesus ou que você já tenha aceitado. Deixa Deus escrever através da sua vida, amém? Então nós vemos aqui a Bíblia dizendo em Atos 16, 9, que certo dia Paulo ele teve uma visão de um rapaz macedônio que disse: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então Paulo ele vai para Macedônia junto com Silas, Timóteo e provavelmente Lucas. Então num dia de sábado ali na cidade de Filipos, da Macedônia, eles procuraram um lugar para orar, não é? E a Bíblia diz que eles foram para junto de um rio, que era um lugar de oração. Era junto do rio, provavelmente porque precisava, para que houvesse ali a instauração de uma sinagoga, no mínimo 10 cabeças de família. Caso não houvesse, eles tinham que cultuar num lugar aberto. Então, provavelmente, por isso havia esse lugar de oração junto ao rio. Então, eles chegando junto a esse rio, eles encontraram quem nessa reunião de oração? Olha que interessante, esses homens de Deus, respondendo ao chamado do Senhor para ir à Macedônia, procuram um lugar para orar no sábado. Quando eles chegam neste lugar de oração, quem eles encontram? As mulheres. Oh, que Deus abençoe as mulheres, amadas. Que Deus abençoe, que nós continuemos sempre com o nosso coração aberto, disposto, desejoso a ouvir a palavra de Deus, a buscar o Senhor em oração. Não desista.
Não desista, não deixe seu coração ficar morno ou ficar frio. Continue orando, mesmo que você não esteja vendo com os olhos, né, carnais a mudança, continue orando, porque no plano espiritual Deus tem ouvido as nossas orações. Assim como nós vemos com Daniel, o Senhor falando, olha, quando você fez a sua oração eu ouvi, mas levou um tempo para que as coisas acontecessem. Então, em nome de Jesus, aguarde em oração, não deixe de lado. Então nós vemos que esses homens vão buscar ali a Deus em oração e eles encontram as mulheres. E a Bíblia diz que ali no meio dessas mulheres havia uma chamada Lídia. E a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Olha que interessante. E logo ela se batizou, só ela, não ela e toda a casa dela. E de prontidão já se dispôs a acolher ali esses homens de Deus. Queridas do Senhor, quantas lições nós podemos então aprender com essa breve história do dia da conversão de Lídia? Que glorioso esse dia. Vamos então refletir apenas alguns exemplos, não é? A se seguir dessa mulher incrível. Em primeiro lugar, Lídia se dispôs a ouvir o Evangelho. Ela se dispôs, Lídia estava disposta a ter um relacionamento com Deus, a conhecer mais de Deus, né? Lídia estava disposta a ouvir a voz de Deus. E nós, amadas, e nós? Será que nós realmente estamos dispostas a ouvir a voz de Deus? Será que, como Lídia, nós estamos aqui interessadas em ouvir a palavra de Deus? Cada vez que ouvimos, cada vez que somos desafiadas, será que há em nós esse real interesse? Será que ele esfriou? Será que ele precisa ser aquecido novamente com a brasa do Espírito Santo de Deus? Ou será que nós estamos tão desanimadas ou distraídas, não é? Por conta das nossas atividades. O que será que acontece com nós? Será que nós estamos reservando um tempo para aprender, ouvir a palavra de Deus, buscar ao Senhor em oração, ouvir o que Ele quer para nós? Essa mulher, ela era comerciante, diz a Bíblia. Nós não sabemos se ela era viúva, se ela era solteira. Nós não vemos a história do marido dela aqui, nós vemos ela sendo ali a trabalhadora da casa. Então ela era uma comerciante ativa. Inclusive esse comércio que foi levado para essa cidade, provavelmente ela que tenha trazido de sua terra natal. Mas nós ficamos pensando, ela tirou um tempo para poder buscar o Senhor, ela tirou um tempo para ouvir o Senhor. Eu não sei quais são as suas atividades, as suas atribuições, eu sei das minhas, mas eu sei que eu também, eu, você, todas nós, precisamos reservar um tempo de qualidade para buscar o Senhor, para ler a sua palavra, para orar, buscar a Deus, em nome de Jesus. Então nós precisamos, assim como ela, dedicar esse tempo ao Senhor. Ele merece, Ele é digno. E cada vez que vamos ao Senhor, nós saímos melhor. O Senhor nos cura, nos limpa, nos renova, nos levanta. Esse é o nosso Deus. Então, qual foi a mensagem que Paulo pregou a essas mulheres maravilhosas que estavam ali nesse culto de oração? A mensagem da salvação em Cristo Jesus. Queridos, a mensagem é uma só. Ela é a mesma. Então Jesus, Ele veio ao mundo, morreu, sofreu em nosso lugar, Ele ressuscitou, o terceiro dia está à destra do Pai, e Ele quer que eu, você, que todos nós recebamos a Ele em nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, para que nós possamos viver felizes lá na eternidade, num lugar onde Deus preparou, onde não há choro, não há tristeza. Essa mensagem maravilhosa. Então Paulo vai ali e prega, queridos, que hoje não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, né? Hoje Cristo te quer libertar, hoje seja assim como Lídia, né? Que nós possamos estar com os nossos ouvidos bem abertos para receber a palavra de Deus. Que palavra é essa? A boa nova da salvação em Cristo, que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, para mim e para você e para todo aquele e aquela que abrir o seu coração. Deus não tem um grupo preferido, Deus não tem pessoas selecionadas. Ele amou o mundo, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu e você, qualquer um, todos nós somos iguais diante de Deus. O que nos transforma, o que nos modifica é o amor de Jesus. É a salvação em Cristo Jesus que nós precisamos aceitá-la. Só saber que essa salvação existe, só saber que esse sacrifício do Senhor aconteceu, não nos salva. O que nos salva é aceitar este sacrifício do Senhor e nos submetermos à sua vontade. Então, que Deus possa nos abençoar. Segundo lugar, nós vemos então que quando alguém se dispõe a ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha nessa vida. Olha que coisa linda. E nos transforma. No versículo 14, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia
para entender as coisas que Paulo dizia. Queridas, de igual modo, né? Quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha nos nossos corações e transforma as nossas vidas. Ele muda os nossos pensamentos e atitudes, nos levando cada dia ao que é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Jesus disse: vocês serão os meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Que nós então, irmãs, possamos, assim como Lídias, estar atentas à palavra de Deus e sensíveis ao mover do Espírito Santo nos nossos corações. A palavra de Deus diz assim: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Deus abre o coração de Lídia para ouvir. O Espírito de Deus trabalha no coração dela. Se ela tivesse embrutecido o coração, tivesse endurecido o entendimento, dizendo: ok, maravilhoso, entendo tudo isso, é muito bom, mas não quero para a minha vida. A vida dela não teria sido transformada, ela não teria levado a salvação à casa dela, e Paulo e os discípulos ali que estavam com ele também não teriam nenhum tipo de amparo, não haveria uma casa nova de oração como vemos que surge na casa dela. Por quê? Porque ela teria fechado o coração, mas ela abre o coração para o Senhor, deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dela e de repente toda a história muda. Que nós então possamos agir como ela em nome de Jesus. Terceiro lugar, queridas, a Bíblia diz que Lídia aceitou o evangelho ali pregado e se converteu. Ela, não só ela, e toda a sua casa. Que bênção maravilhosa! Eu creio que para toda mulher, todo homem de Deus, a maior bênção que o Senhor pode dar é ver toda a família aos pés do Senhor. Não há nada que substitua uma alegria dessa. Eu creio que para todo servo de Deus, toda serva de Deus, ter essa bênção realmente depois da nossa própria salvação, é a melhor. Ver a salvação da nossa família. Queridas, da mesma maneira, que nós não nos cansemos, mas que nós nos empenhemos, cada vez mais, para ter a nossa família também ali, que também a nossa família possa desfrutar desse grande amor de Jesus. Que sejamos um canal de Deus para a nossa família, assim como Lídia foi. Querida, lute pela sua família, ame a sua família, ore por ela. Ela é o melhor presente que Deus te deu depois da salvação aqui na terra. E você pode falar: poxa, irmã, mas você não conhece a minha família, é por isso que a irmã está falando. Querida, então ore a Deus. Peça a Deus mudanças significativas na sua família, peça transformação, mas continue orando e lutando, sabe por quê? Porque ela é sua família, é o que Deus preparou para você. Não desista da sua família. Da mesma forma que Deus não desistiu de nós, você não deve desistir da sua família. Assim como Lídia, leve a palavra do Senhor, não desanime, continue buscando em Deus, para que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor em nome de Jesus. Creia, não desista. Isso é o que o inimigo quer, que a gente desanime na caminhada da fé, que a gente desista das pessoas, que a gente deixe para lá, que a gente não proteja em oração, que a gente não busque a Deus por eles, que a gente não ame com o amor fraternal do Senhor. Vamos agir como Jesus agiu, vamos fazer o que o Senhor mandou, amém? Não desista. Se há algo a ser mudado, não é? Então que em nome de Jesus o Senhor possa mudar na sua família, mas não desista dela em nome de Jesus. E por último, amados, nós vemos que Lídia abrindo as portas da sua casa, não apenas para abrigar ali, esses homens de Deus, o que já seria lindo. Como é lindo ver, uma pessoa gentil, hospitaleira, é uma coisa tão maravilhosa. São realmente atributos que a gente se admira e é bonito de ver. Que sejamos assim também, mas para a pregação do Evangelho. No versículo 40 nós vemos que Paulo e Silas foram presos e logo depois eles são libertos. Foram presos injustamente por levar ali a palavra do Senhor. Eles não estavam fazendo nada de errado, muito pelo contrário, levando vida e esperança para as pessoas, mas eles foram presos e depois são libertos. E para onde eles vão? A Bíblia diz que eles vão para a casa ali de Lídia, e ali estavam quem? Os irmãos reunidos na casa de Lídia. Então vemos que agora a casa de Lídia se torna uma casa de oração, se torna uma casa de pregação ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja a nossa casa, irmãs, que acima de tudo, acima de ser uma casa festeira, uma casa alegre, uma casa hospitaleira, que seja uma casa de oração, que seja uma casa realmente onde o Evangelho do Senhor reina. Dias difíceis acontecem, Às vezes acontece um momento desagradável dentro de casa, isso é realidade, isso é verdade, mas isso tem que ser momento, isso tem que ser passageiro, O que tem que prevalecer, o que tem que permanecer é a oração e ali também a comunhão de Jesus no lugar.
Então, queridas, concluindo, que Deus continue falando aos nossos corações, que nós possamos ouvir a voz de Deus, né? E que nós estejamos prontas, assim como Lídia, desejosas de conhecer mais de Deus, de ouvir mais o Senhor, de aprender mais a sua palavra, em nome de Jesus, que nós possamos realmente ser mulheres cheias do poder de Deus. É o que nós precisamos, irmãs. Nós precisamos nessa vida disso, né? Nós não precisamos ter muita coisa nessa vida, mas algo que é essencial a nós é o poder do Espírito Santo de Deus. Sem ele nós não aguentamos, irmãs. Sem o poder de Deus nós não conseguimos prosseguir. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos mulheres cheias do poder de Deus. Que quando as pessoas olharem para nós, quando as pessoas falarem o nosso nome, assim como foi dito o nome de Lídia, que as pessoas possam automaticamente correlacionar ao Senhor, dizendo: é uma mulher de Deus, que esse seja o nosso maior adjetivo, é uma serva do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nós, que nós possamos realmente ser mulheres que estão dispostas, coração realmente contrito, que nosso coração esteja maleável para ouvir, para desejar o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, para que nós possamos permitir que Deus faça algo através das nossas vidas e que as nossas famílias, que a nossa casa seja uma casa abençoada, assim como foi a de Lídia, e que apesar e além de tudo que nós façamos ou pensamos, que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.